Só vou reiterar, galera, se alguém tiver uma dúvida, é um assunto complicado, não vou mentir. É um pouco complicado, eu mesmo demorei muito tempo para entender. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper no meio da aula, não tem problema, porque depois acumular dúvidas nesse assunto não é necessário, não é bom. Então, pode me interromper, pode levantar a mão, falar assim, olha, eu estou com uma dúvida aqui, que é realmente importante, né? Então, basicamente, o que eu vou falar vai ser sobre a nova. A nova, que é uma. Acho que vocês viram nas outras aulas, é uma dos testes estatísticos mais usados para quando você tem que fazer comparação entre três ou mais grupos, né? Coisas que o teste T não consegue fazer de uma maneira muito precisa, a nova se dá muito bem, né? Então, eu vou falar sobre duas modalidades de ANOVA, a comparação entre três ou mais grupos, né? A nova que é chamada de ANOVA de one way, né? E a comparação com medidas repetitivas, né? E também vou falar um pouco sobre a nova multifatorial, né? Que é a nova de duas, três ou mais vias, né? Então vamos lá. O que é a nova? A nova é a análise de variância, né? Você, ao invés de você fazer você vai fazer análise focada na variância das amostras que você tem, né? A variância é o quanto na curva das amostras uma amostra varia da outra, né? Basicamente, ou varia em relação a uma média, né? Então, por que usar a nova, né? Quando você tem muitos grupos de comparação, se você faz o teste T nessa hipótese, né? Você tem, sei lá, três grupos, por exemplo, né? Você aumenta a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1, né? Que é, por exemplo, aqui, você tem que a hipótese nula é que a média de um grupo é igual à média do grupo 2, que é igual à média do grupo 3, né? Considerando um alfa, né? Um P igual a 0,05. Se você faz isso, né, com o teste T, você vai ter que comparar o grupo 1 com o grupo 2, o grupo 1 com o grupo 3 e o grupo 2 com o grupo 3, né? Isso é muitas comparações. E quando você faz tantas comparações assim, você aumenta, né, a probabilidade de, ao acaso, você aparecer um dado que dê um P menor que 0,05, quando não necessariamente tem, né? Aqui, só para colocar em números, quando você tem essa situação que você compara três grupos por meio do teste T, a rejeição de H0 por meio de um teste chega a quase 15%. Então, o seu P deixa de ser 5% quando você faz o teste T várias vezes. Então, a nova, ela vem como uma solução para isso, certo? Então, ao invés de você fazer o teste T várias vezes, você faz uma nova, né? Quais são as condições para você poder fazer uma nova, né? Uma nova de uma via? Os dados têm que ser gaussianos, os dados têm que apresentar aquela curva normal, então eles têm que passar nos testes de normalidade e tudo mais. Eles têm que ser obtidos de maneira independente. Um dado não pode ter relação com o outro, a não ser que você faça, por exemplo, medidas repetitivas, que são dados pareados, né? Mas, tirando isso, os dados precisam ser independentes, eles não podem ter muita relação. E a variância precisa ser homogênea. Não adianta você me vir com, sei lá, três grupos. Um deles tem uma variância de 1, o outro tem uma variância de 5 e o outro tem uma variância de 10. A nova não comporta esse resultado. Não tem como a nova fazer isso. E mais para frente eu vou mostrar o porquê, né? E é basicamente essas coisas que a nova precisa, né? E é por isso que ela é usada. O modelo geral da nova, como mostra aqui, né? Isso aqui é só para vocês terem uma noção de mais ou menos como funciona, né? Dado que você tem um valor obtido de um sujeito e, por exemplo, a primeira pessoa do grupo ansiedade, né? Ou a primeira pessoa do grupo depressão, né? Do grupo J, ou seja, você tem uma pessoa, né, de um grupo, de um determinado grupo. O que tem o resultado dela? É a média geral considerando o efeito do grupo dela, ou seja, o fato dela ter ansiedade, ou ter depressão, ou ser do grupo controle, estaria influenciando na média dela, mais um erro aleatório, ou resíduo, o erro biológico que tem em qualquer amostra, né? Eu vou mostrar para vocês como se calcula esse efeito de grupo e esse erro aleatório, né? De uma maneira mais simples. Mas, basicamente, o que a nova considera? Ela pega um indivíduo e ela vê, em relação à média, o quão os efeitos, tanto do erro e do grupo que ela está presente, altera, né, o resultado dele em relação à média, né? Então, é algo
bem simples que a Nova faz, e ela faz isso para todos os indivíduos. E é possível ajustar esse modelo que eu estou mostrando aqui pelos cálculos de variância. E aí, quais são os cálculos de variância? Eu sei, fórmulas, dá um susto quando você olha assim, tipo, nossa, um símbolo de somatório, uns negócios assim, mas é bem simples, tá? E eu vou tentar tornar mais simples ainda. E caso vocês não entendam, falem comigo que eu vou tentar simplificar. O cálculo de análise de variância se baseia em dois tipos de variância. A variância dentro dos grupos. Então aqui você tem os grupos, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D. A variância dentro dos grupos é o quão essas curvas... Imagine que essas curvas representem uns dados de cada grupo. É o quão essas curvas são largas. Então aqui você tem uma variância, aqui você tem outra variância, aqui você tem outra e aqui você tem outra. Esse cálculo de variância dentro de grupos é o como é o espaçamento da curva. Tipo, se é uma curva meio assim, se é uma curva mais assim, se é uma curva mais assim. É o quão ela é espaçada, né? E essa é um cálculo sempre em relação ao eixo x, né? Nunca ao número de observações, é sempre a variável dependente, né? E ela é feita dessa maneira. O que significa? Você vai fazer a somatória, né? Uma somatória. E vai ter um exemplo que eu espero que fique mais claro. Mas basicamente você vai pegar o n e multiplicar pela variância de cada um, tipo, de cada um dos grupos. Então você vai ter mais ou menos uma média de variância da amostra total. O que isso significa? Você vai, por exemplo, esse aqui tem uma variância de 2, essa aqui tem uma variância de 2,5, essa aqui tem uma variância de 1,5, essa aqui tem uma variância de, sei lá, 3. O que esse cálculo vai fazer? Ele vai pegar essas amostras aqui e vai falar, em média, quanto cada grupo está variando. Então, ele vai determinar qual que é a média de alongamento de cada curva. Basicamente isso, né? E aí, vamos à segunda parte, que é a variância entre os grupos, né? O que isso quer ver é basicamente o que a amostra, a nova está querendo. Vamos supor que você tem duas curvas aqui, as minhas mãozinhas, né? A nova, ela quer ver o tamanho das minhas duas mãos e ela quer ver se as duas mãos estão sobrepostas. Então, a variância entre grupos consiste em você saber se as mãos estão sobrepostas. Porque, se confessa comigo, aqui são os dados, né? Se essas curvas estão uma em cima da outra, significa que os dois grupos não são diferentes, né? É isso basicamente que a nova está querendo falar. Se a variância deles é igual e que as curvas estão uma em cima da outra, os dois grupos não são diferentes. Então, a hipótese nula, que os dois grupos não são diferentes, é verdadeira. Agora, se a nova vê que os grupos são um pouco espaçados e tudo mais, aí ela fala, não, os grupos têm uma certa diferença. Basicamente, o canal está falando assim, eles estão em cima um do outro ou não, né? Considerando esses gráficos aqui, né? Esse tipo de gráfico. Então, é isso que a nova faz. Com números, né? E com fórmulas. As fórmulas, elas ficam meio ao acaso, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, o que acontece. Então, é basicamente isso que a nova faz. Tá bom. Agora você tem a variância. Feito esses dois cálculos, você vai ter a variância dentro dos grupos e a variância entre os grupos. Beleza, o que esses números falam para a gente, né? Por enquanto, não muita coisa. Para você terminar a sua nova, o que você precisa fazer é o cálculo do F, para aplicar o teste F, né? Então, você vai ter a variância entre os grupos e dentro dos grupos. Lembrando que aí você vai dividir um sobre o outro, né? Lembrando que a variância entre os grupos sempre vai ficar em cima, porque ele sempre será maior ou igual à de dentro dos grupos. Como assim? Você confessa comigo que se a variância entre os grupos for, tipo, bem baixa, significa que os grupos estão um em cima do outro. Logo, eles vão ter uma curva similar. É basicamente isso que o teste está falando. Tipo, não tem como você ter um grupo em cima do outro e eles terem, tipo, coisas diferentes, né? Curvas diferentes. É basicamente isso que ele está falando. Por isso que a variância entre os grupos, que é, tipo, o quão os grupos estão sobrepostos ou não, sempre vai ser
maior ou igual a dentro dos grupos, ou seja, o quanto os grupos estão alargados, o quanto cada um está alargado ou não, né? E aí, tendo esse F, né, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar consultar ele numa tabela. Acho que vocês viram, estatística é basicamente você pega um negócio e você olha numa tabela, né, e essa tabela vai falar, dados graus de liberdade, né, o quão essa coisa é ou não, né, difícil de ocorrer ao acaso, né. Então, eu vou mostrar mais para frente a tabela e um exemplo da gente usando a tabela, né. Com relação aos graus de liberdade, os graus de liberdade do numerador, que é entre os grupos, é o número de grupos, ou seja, K, menos 1. Porque basicamente o que você está fazendo? Você está pegando um grupo e você está comparando com outros dois. E aí você vai pegar um grupo e você vai comparar com outros dois. Por isso que não é 3, é tipo 3 menos 1. Porque 1 você tira porque você vai estar comparando. Então é sempre menos 1, né? O grau de liberdade do denominador é quase a mesma coisa. O N total de todas as amostras, menos o número de grupos. Porque você está pegando um indivíduo de cada grupo e está comparando com todos eles. É basicamente isso. Tipo, você vai tirar 3 e aí vai comparar com todos os outros. E aí você vai fazendo isso. Tira 3, tira 3, tira 3. É basicamente isso que você está fazendo. Tipo, de uma maneira matemática. Né? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Isso aqui é feio. Eu não vou falar que é bonito porque é feio, né? Isso aqui é a tabela de distribuição de Fisher, também conhecida como distribuição de F, né? Dado que você tem o F lá que você calculou e que você tem os graus de liberdade, nessa tabela você vai procurar o F crítico. Ah, mas o que é o F crítico? Você vai vir aqui, você vai pegar os graus de liberdade, né? E vai procurar um F. Por exemplo, sei lá, eu tenho 4 grupos, né? Com cada grupo, a soma dos N's dos grupos dá, sei lá, 80, por exemplo, né? Então, ou seja, eu tenho 4 grupos, na verdade é 3, porque é 4 menos 1. E 80 menos 3 dá 70, que está mais perto de 60. Então, vai ser nessa região aqui que eu vou ter que vai estar o meu F crítico. E aí, essa tabela, ela tem os P's para os valores de F para P 0,05 e para P 0,01. Então, a parte de cima é para o P 0,05 e a parte de baixo é para o P 0,01. Então, eu sei que meu F crítico é 2,7, certo? E o F que eu vou obter desse cálculo aqui, ele tem que ser maior que o F crítico, para que eu possa falar que tem diferença entre os grupos. Então, recapitulando, eu faço cálculo de variâncias entre os grupos, né, e dentro dos grupos. Feito esse cálculo, eu pego e divido um pelo outro. Eu pego a variância entre os grupos e divido pela variância dentro dos grupos. Eu vou obter um valor hipotético, né? Pego os graus de liberdade, né? Que inclusive estão aqui, ó. Os graus de liberdade estão escritos aqui embaixo, né? Vocês veem, né? Então é mais fácil de achar eles ainda. Pego esses graus de liberdade, né? E verifico qual é o F crítico na tabela, certo? 2 ponto alguma coisa. Pego esse F crítico e comparo com o F que eu obtive por meio dessa fórmula. E aí, se ele for maior, eu posso falar que sim, é um F, é significativo. Se ele for menor, eu rejeito a hipótese alternativa. Se ele for maior, eu rejeito a hipótese nula. A hipótese nula é que não há diferença entre os grupos. A hipótese alternativa é que há alguma diferença entre os grupos, né? Isso aqui é basicamente a tabelinha. A gente vai ver no programa estatístico, ele vai fornecer uma tabela muito parecida com essa, tirando essa primeira linha aqui, né? Essa primeira linha você ignora. Mas ele vai fornecer uma tabela bem parecida com essa. O que é? Basicamente, o que é essa tabela? É a variância entre grupos e a variância, esse erro, é a variância dentro dos grupos e a variância entre grupos. Tanto é que o F aqui, calculado, é a média de quadrados, né, a média de quadrados dos grupos sobre a média de quadrados dos erros. Então,
Essa tabela basicamente é isso aqui, é esses cálculos acontecendo. Então, mas é uma tabela que aparece sempre. Tipo, você vai fazer a nova em qualquer programa, ele vai te dar uma tabela assim. Obviamente que não vão estar com essas fórmulas feias, vão estar com números. Então, mas é só para você ter noção de onde vem esses números, né? Você não precisa decorar essa fórmula, mas você tem que ter uma noção de onde eles vêm, né? Porque isso te ajuda a planejar um experimento. Né? Então, você aqui tem, aí ela fornece seu F e tudo mais. E a tabela continua um pouco nos programas, porque fornece o P, né? O próximo negócio o próximo quadrado seria o P, né? Então, continuando, vamos a um exemplo. Talvez isso fique mais claro com um exemplo. Né? Numa situação problema, um estudo foi conduzido para acompanhar 3 grupos de pessoas com excesso de peso. No primeiro grupo, foi feita uma intervenção por meio de uma dieta, com uma redução do consumo de calorias totais. No segundo grupo, foi feito um aumento da atividade física diária feita pelos participantes. E, por fim, em um terceiro grupo, manteve tanto seus hábitos alimentares quanto de atividade física. A massa corpórea foi medida no início e no fim do estudo. Como seria uma ideia de avaliar se houve diferença ou não? O teste T aqui não funcionaria nessa situação, porque você tem 3 grupos. Você tem um fator, mas você tem 3 grupos. Então, você teria que fazer aquela comparação que eu falei no início, né? Você compara o grupo dieta com o grupo exercício, o grupo dieta contra o grupo controle. Aí você pega o grupo exercício e compara com o grupo dieta. E aí, a chance de obter um resultado menor que 0,05 significante, né? O acaso é maior, né? Então é isso. Então tem que. Então, teste T não seria plausível para usar, né? Então, uma boa alternativa seria a nova. Aqui é uma tabela resumida dos resultados obtidos, né? Então você tem que a média do grupo dieta variou em torno de 7,2, né? Menos 7,2, né? A do grupo exercício, menos 4, e a do grupo controle, 0,6, né? O desvio padrão, eles são similares, né? Mais ou menos um desvio padrão de 3,8, né? 3,7,5, alguma coisa assim. E os N's também são parecidos, né? 40, 45, 42. Então, a gente tem que a hipótese nula é que a média dos grupos não diferencia. E como hipótese alternativa, a gente tem que uma das médias vai estar diferente da outra. Não importa qual. Pode ser a média do grupo 1, ou a média do grupo 3, ou a média do grupo 3. Do grupo 2 ou do grupo 3. Então, não importa. A hipótese alternativa da nova é bem fácil nesse quesito. Tipo, alguma das médias vai estar diferente. Então, como que a gente faz isso? Vamos aos cálculos. Muitos números na tela. Vamos lá. A média dentro do grupo. Você vai pegar o N. Vamos lá. O N de cada grupo, né? Menos 1. Ou seja, do primeiro grupo, o N é 42. Menos 1 vezes o desvio padrão ao quadrado. Então, 3,5. Opa, 3,5 aqui. 3,7, perdão. Aqui. E fazer isso, lembra esse símbolo de somatória? Significa que você vai fazer isso para todos os grupos. Então, você fez para o primeiro grupo, que é o grupo de dieta. Aí você fez para o segundo grupo, que é o grupo de exercício. Aí você fez para o... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Caneta. Você fez para o primeiro grupo, que é a dieta, certo? Aí deixa eu trocar a cor. Cadê como troca a cor? Você fez para o segundo grupo, que é o exercício, certo? Aí mais um aqui. E preto, vou pegar preto. E o último grupo, que é o controle, certo? Você fez esses 3 cálculos, né? É isso que significa a somatória, né? Aqui. E aí você dividiu pelos graus de liberdade, né? Que é essa parte aqui. E aí você obteve esse resultado, certo? Que é de 14,24 quilogramas ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o desvio padrão está em quilograma, né? E aí aqui você está elevando ele ao quadrado. Por isso que quilogramas ao quadrado. É isso, whatever. Não, não, não vem ao caso agora. Certo? Então você fez isso para os 3 grupos. No cálculo de variância entre os grupos, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Então você pega aqui. Você primeiro calcula a média total, a média de tipo, todos os grupos. Então esse x grandão aqui é a média de todos os grupos. Então você vai. Como você calcula a média de todos os grupos? É basicamente uma média ponderada.
você pondera pelo número de participantes de cada grupo, qual é a média deles. Então, tipo, o número de participantes de cada grupo, o quanto é a média de cada grupo, né? Basicamente é isso que você está fazendo. E aí divide pelo N total. E aí, aqui, entre os grupos, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. A gente vai pegar o primeiro grupo, que é o grupo de dieta, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as duas médias, ver o quão a média desse grupo... Essa somatória aqui, basicamente, ela pergunta assim, o quão a média desse grupo está distante da média global. Então, é por isso que tem essa soma aqui. É basicamente ele está falando isso, né? E aí, isso multiplicando pelo número de participantes. E aí, ele vai fazer isso para todos os grupos. Então, deixa eu pegar aqui o azulzinho. Para o grupo exercício, a mesma coisa. O quão essa média está distante da média global, né? E multiplica pelo número de participantes. E, por último, a mesma coisa. O quão a média do grupo está distante da média global e multiplica pelo número. E aí você tem esse número aqui, 642,20 quilogramas ao quadrado. Tá, você obteve esses dois números, né? E agora? A gente sabe que a gente tem que calcular o valor F, né? Então, calculando o valor F, nós temos que... Nossa, foi uma péssima escolha de cor. Eu perdi meu mouse. Ah, tá. Eu decidi colocar uma cor mais forte, porque foi uma péssima escolha de cor. Ah, tá. Tá aqui. Achei meu mouse. Agora você precisa calcular o F. Para fazer o cálculo de F, como a gente lembra nos outros slides, você pega entre os grupos e dentro dos grupos. Né? Divide entre os grupos, né? Entre os grupos por dentro dos grupos. Então, fica 642 dividido por 14,24. Isso dá 45, né? E 45,38. Tendo esse F, agora a gente precisa calcular os graus de liberdade para procurar o F crítico naquela tabela, né? Então, os graus de liberdade são K-1, ou seja, 2, porque nós temos 3 grupos, né? E N-K, ou seja, 28. É só você somar 42, 47 mais 42, que dá 31. Acho que dá 31. E aí, é 131, perdão, 31. 131, aí você menos 3 dá 128, né? Pronto, você tem esses dois. Aí vamos na tabelinha, né? Na tabela você tem aqui o 2, né? O 2 aqui, ou seja, você vai ter que procurar nessa coluna, né? E o 120 aqui, que é o mais perto. Ah, mas se for 100, né? 120 ainda mais perto. Ah, mas se for 80, aí o 60 é mais perto. Aí você vem para cá. Esse F crítico é um valor aproximado, tá? Aí, você vem aqui na tabela, você quer para valor de 0,095, né? O P de 0,5. Então, você tem que esse 3,7 aqui. Porque, considerando que você quer para um P,0,05, é aí que você está na coluna 2 e né, na linha de 120 aproximado, então você tem que esse, certo? Ou seja, seu F crítico é 3,07. Aproximadamente 3, seu F crítico. Né? Ok. E aí, ainda considerando um exemplo, se o F crítico, deixa eu voltar para o meu marcador, para o meu apontador. Se o meu F crítico for maior que o F encontrado, rejeitamos a hipótese alternativa, o que não foi o caso. Se o F crítico for menor que o F encontrado, rejeitamos a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é que fala que não há diferença entre os grupos. No exemplo que temos, nosso F é de 45,38, enquanto o F crítico é de 3. Logo, o F é maior que o F crítico. Ou seja, dado tanto o F quanto o F crítico, podemos falar que existe pelo menos uma população diferente dentre as apresentadas. Aí você me pergunta, qual? Não sei dizer. A nova, o problema da nova é esse. Ela vai comparar os grupos, ela vai comparar os tratamentos e ela vai falar que tem um diferente. Aí você pergunta para a nova, qual é o diferente a nova? A nova não sabe responder. Ela não conseguiria responder isso. Ela fala que você tem um P
0,001, por exemplo. Mas ela não aponta falando assim, qual que é o diferente. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente vê qual que é o diferente? Existe uma técnica chamada testes post-hoc. A nova, ela fornece apenas se há alguma diferença entre os grupos. Ela não aponta qual é a diferença, né? Para saber quais grupos se diferenciam um dos outros, é preciso fazer testes pós-hoc, né? Porque é aquele negócio, caímos de novo no erro do tipo 1. A nova, ela corrige o erro do tipo 1, mas se você quer saber quais grupos são diferentes um do outro, é meio difícil você não comparar todos, né? Então, tipo, eu quero saber qual grupo dieta ou exercício ou controle é diferente. Então, querendo ou não, eu vou ter que comparar todos. E para fazer essa comparação, né? Porque a nova vira e fala assim: você tem uma diferença entre esses grupos aqui. Beleza, qual a diferença? Você vai ter que fazer um teste pós-hoc, né? E aí por isso que existe. Esses testes, eles existem para que diminua a chance de ocorrer erros do tipo 1. Então, alguns exemplos de teste pós-hoc, eu não vou me adentrar a isso, porque a gente vai ver no Jasper, ele faz isso de uma maneira muito rápida, você só tem que saber qual escolher, né? E aí, qual escolher depende muito. Por exemplo, a correção de Bonferroni, né, que é um dos testes pós-hoc, que é mostrado aqui, a fórmula de correção de Bonferroni, né? Ela vai pegar o seu alfa, por exemplo, você quer um alfa de 0,05, né? E aí você quer saber qual alfa você tem que considerar para diminuir a probabilidade de erro do tipo 1 quando você compara vários grupos, certo? Então, assim, você quer comparar vários grupos, mas só que se você usar o alfa original, a probabilidade de ter um erro do tipo 1 aumenta. Então, você quer saber como que você faz para diminuir. Então, você vai pegar o alfa original, que pode ser 0,05, e dividir pelo N amostral. E aí você vai ter um novo alfa. Possivelmente, esse alfa vai ser muito menor. Ou seja, os grupos precisam ser muito diferentes entre si para dar uma coisa significativa. Você diminui muito a probabilidade de erro do tipo 1. Porém, estatística é uma balança, né? Quando você diminui a chance do erro do tipo 1, você aumenta a chance do erro do tipo 2, né? Então, metodologia, né? É isso que o Bonferroni faz, né? Tem também, quando você tem N's muito grandes, a correção de Tukey. É muito difícil falar isso. Tukey, né? No qual é essa fórmula bizarra aqui, que eu não vou adentrar muito, mas é basicamente, ele é uma correção que considera números muito, quando você tem N's muito altos, né? Que na correção de Bonferroni ficaria praticamente impossível de passar, né? Você faz a correção de Tukey, que ela faz o ajuste, diminuindo a probabilidade de erro do tipo 1, né? Sem aumentar a probabilidade de erro do tipo 2. Muito, né? Então, é basicamente isso que os testes pós-hoc faz. Dado que você precisa comparar todos os grupos e você não quer cair no erro do tipo 1, você vai ajustar o seu alfa para que os testes você possa afirmar com mais certeza que aquilo não foi o acaso. Porque que nem, assim, se eu tenho, considerando que eu tenho infinitas chances de fazer algo acontecer, provavelmente, dentro desse infinito escopo de chances, uma vez eu vou conseguir fazer, né? É tipo fazer a moeda cair assim, né? Na vertical, né? Se eu puder jogar ela, tipo, infinitas vezes, infinitas vezes, provavelmente, em algum momento, daqui até o infinito, eu vou conseguir fazer a moeda cair assim, né? Então, basicamente, o que esses testes pós-hoc fazem é diminuir a chance de que, ao acaso, que seria assim infinitas vezes, né, você ter algo diferente, né? Então, basicamente, o que eles estão falando assim, ó, não é ao acaso isso aqui. Você, por meio desses cálculos mirabolantes aqui, você consegue falar que o que você encontrou não é porque não é por causa de um lançamento de moeda ao infinito, né? Porque, assim, você pode não lançar as coisas infinitamente, mas a ciência, né, teoricamente, tipo, tem vários pesquisadores fazendo vários experimentos ao redor do mundo. A chance, ao acaso, de um desses pesquisadores acharem uma coisa, tipo, uma comprovação que reafirma a hipótese dele ao acaso, é alta demais, considerando todos os pesquisadores do mundo. Então, por isso que a gente faz testes estatísticos, né, para tentar diminuir esse erro, né, que a gente poderia achar normalmente, né, considerando isso. Beleza. Agora, continuando um pouco, né, a gente falou de ANOVA, né, então é assim que funciona a nova, galera, a nova, né. Agora, beleza, você fez a análise, mas você refinou o experimento e aí quer analisar ao longo do tempo. Você não quer analisar mais, tipo,
Você quer pegar essas pessoas e você quer pegar as pessoas com sobrepeso, né? E você quer avaliar elas ao longo de, tipo, 20 anos. 20 anos, fazendo uma média de cada ano. Como que você faz isso, né? Você pode, novamente, fazer uma nova para cada ano, obviamente. Mas aí nós voltamos para aquele erro do teste T. Você pode fazer a nova várias vezes, mas só que é basicamente você fazendo um teste T várias vezes, né? Então, aí que vem a nova multifatorial. O que é a nova multifatorial? Aí a gente vai falar mais ou menos o que é a nova multifatorial, os modelos de ANOVA, né? E os testes de hipótese e comparação múltiplas. Quais são os tipos de desenhos, né, que você pode fazer? Então, o que é a ANOVA multifatorial? É uma extensão da ANOVA de uma via, a one way, né? Porém, esta permite que você tenha mais de um fator independente. No caso de você acompanhar durante 20 anos, um dos fatores independentes era se está em dieta, se está em exercício e se está o controle. O outro fator independente é o tempo, né? É o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Esses dois fatores, eles não têm relação entre si, né? Eles são independentes entre si, mas você está medindo. Então, um fator é o tempo e o outro fator é os grupos. Né? Isso pode ser diversas coisas. Um fator pode ser a localização de alguém e o outro fator pode ser o tipo de intervenção. Tipo, os fatores, eles não são dependentes um do outro, eles são várias coisas. Então, a nova, ela permite você fazer isso com vários fatores. Tipo, se você quer colocar, sei lá, tratamento, espécie e tempo, você pode fazer isso. Tipo, e você vê qual a interação de todos esses fatores entre si. A nova faz isso. A nova é muito legal por causa disso. Você consegue fazer tudo isso e sem a chance de você cair no erro do tipo 1. Então, com uma chance diminuída de você cair no erro do tipo 1. Então, vamos lá. Ao contrário da nova de uma via, permite que você tenha várias hipóteses nulas. E todas elas podem ser testadas. Um exemplo é que de uma nova multifatorial é que você tem a aplicação das doses, né, de um remédio ao longo do tempo. Então, as doses de um remédio é o fator 1 e ao longo do tempo é o fator 2. Ao longo do tempo é o fator 2. Então, você tem esses dois fatores. Né? Essa seria uma nova de 2 vias. Né? Então, vamos lá. Quais são os modelos dessa nova multifatorial? Ela tem diversos modelos e alguns, né, são similares à nova normal. Por exemplo, o modelo tipo 1 é quando você tem fatores fixos. Né? Esse é o modelo que a gente vai ter no laboratório. É quando a gente consegue controlar, sei lá, os fatores. Os pesquisadores conseguem controlar os fatores, por exemplo, a temperatura do local, a dosagem, a comida, o tempo que você passa expondo a pessoa, o animal ao estímulo. Essas coisas você tudo consegue controlar no seu ambiente, no seu laboratóriozinho perfeito. O modelo do tipo 2 é quando você tem fatores aleatórios. Coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, eu quero medir o quanto a poluição de São Paulo é influenciada pela altitude. Beleza. Você não consegue controlar a poluição de São Paulo e você não consegue controlar direito os fatores de cada altitude. Então, essas são medidas aleatórias. Tipo, obviamente, você apontou para um lugar e você quer medir aquilo, mas são aleatórias porque você não tem tanto controle. Você pode observar o que está acontecendo, mas você não controla o que está acontecendo, né? Beleza. E o modelo do tipo 2 é quando você apresenta tantos fatores fixos quanto aleatórios. Do tipo 3, perdão. É quando você apresenta tantos fatores fixos quanto aleatórios. Então você só tem controle de uma parte dos fatores. É tipo quando você chama voluntários para fazer o seu experimento, né? E você não tem controle do que eles comeram, né? Você pode tentar fazer eles responderem um questionário. Ah, você consumiu café. Ah, você toma antidepressivo. Ah, você faz essas coisas, né? Você pode tentar controlar essas coisas, né? E aí um fator aleatório vira um fator fixo, né? Mas é sempre bom ter isso, né? Por quê? Porque para a nova normal não faz diferença se você tem fator aleatório ou fator fixo. Você pode fazer a nova normal. Mas para a nova multifatorial faz diferença, né? Eu não vou entrar em méritos de fatores aleatórios, né? Eu vou focar em fatores fixos, mas é só para vocês terem uma noção. Se no desenho de um experimental de vocês aparece algo que envolve um fator aleatório, muda a maneira como você vai fazer uma nova multifatorial. Ponto. Só isso. E aqui, mais ou menos, o que acontece, né? A comparação entre fator fixo e fator aleatório. Manipulação do experimentador. Fator fixo você manipula, fator aleatório você não manipula. Estimação dos efeitos de tratamento. Fator fixo você consegue estimar, né? Porque você tem um controle maior dele. Enquanto fator aleatório é muito difícil você estimar. Porque, por exemplo, o que influencia na poluição de São Paulo? Ah, quantidade de árvores, quantidade de veículos passando num horário, se a umidade do local, se choveu ou não choveu. Então, tipo,
Para você calcular todos esses fatores, tipo, e a interação de todos esses fatores, é mais fácil controlar que você não, é mais fácil falar que você não tem controle nenhum, né? Porque você tipo, são muitos fatores que estão influenciando, logo você pode assumir que são que é aleatório. O poder preditivo. No fator fixo você tem um poder preditivo, no fator aleatório nem tanto, né? E aí o cálculo da nova de magia é igual, né? Porém, quando você vai para a nova de multifatorial, é bem diferente. E, novamente, eu não vou me adentrar no cálculo de fatores aleatórios. É só para caso vocês, na vida de vocês, vocês caírem nisso, vocês têm uma noção, né? Continuando. Vocês terem uma noção. Vamos lá. E aí, os tipos de classificação de ANOVA. A ANOVA ela pode ser classificada em vários tipos de desenho, né? E um dos desenhos é o desenho fatorial. O que seria um desenho fatorial? É aquele que, para cada fator que você tem os níveis de outro fator. Então, por exemplo, eu tenho o fator tempo. Para cada fator tempo, eu tenho, no caso, o fator medicamento, o fator tratamento, que são as doses, por exemplo, voltar ao exemplo do pessoal sobrepeso, né, o exemplo que eu dei antes. Para cada fator ano, né, que é o tempo, eu tenho o número de pessoas que fizeram exercício aquele ano, o número de pessoas que seguiram a dieta e o número de pessoas que não fizeram nada. Então, esse é o desenho fatorial, né? Tipo, para cada fator que você tem o número de fatores equivalentes nesse fator, né? Assim como tanto pessoas com sobrepeso quanto pessoas, tanto pessoas que estão seguindo a dieta, quanto pessoas que estão fazendo exercício, quanto pessoas controles, eu tenho uma avaliação delas em cada ano. Então, o fatorial é isso, né? Você tem representações deles em cada fator. Desenhos alinhados. O que isso significa? Pelo menos um dos fatores é subconjunto de outros. Então, eu quero um estudo, por exemplo, vou pegar a poluição porque é bem isso mesmo. Eu quero pegar dois locais. Eu quero medir a poluição de dois locais em São Paulo e em Atibaia. Então, os fatores são São Paulo e Atibaia, é um fator, é a cidade. E o outro fator é os locais. Por exemplo, eu quero pegar dentro de um parque e no centro da cidade. Ok. São esses dois fatores. Mas vocês percebem que os fatores locais, eles são um subconjunto dos fatores cidade. Então, esse é o chamado de um desenho alinhado, né? Que, é um nest, né? Tipo, um fator está dentro do outro, é um subconjunto do outro fator. Então, é sempre bom ter noção se o desenho que você está fazendo, um fator não é subconjunto de outro. Se o desenho é balanceado ou não balanceado. Balanceado consiste em ter um número de observações iguais em todos os fatores, enquanto os não balanceados, não. Então, tipo, se você observou um grupo 10 vezes, você tem que fazer uma observação equivalente em todos os grupos para ser balanceado. Se você não faz, é um não balanceado. Então, é sempre bom ter noção disso também. E desenhos com replicações ou sem replicações. Que é bem autodidata o que está falando aqui, né? Tipo, se você tem replicação ou não. Né? E se os desenhos são sem replicações, você não permite você calcular interações de uma maneira correta, porque você vai ter poucos dados, você vai ter pouca informação para calcular a interação, né, entre os fatores. E aí, selecionando o modelo de ANOVA multifatorial, você vai ter que... E o desenho, né? Você vai ter que escolher o tipo de modelo, se é modelo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Se ele é fatorial ou aninhado, né? Se ele é balanceado ou não balanceado, e se ele é com replicação ou sem replicação. Então, antes de fazer a análise, você tem que ter noção mais ou menos de como vai ser o seu desenho experimental, né? E aí, o modelo generalizado de ANOVA. Lembra aquela fórmula que eu mostrei lá no começo? Essa é a mesma fórmula. Só que, o que aconteceria se você aumentasse os fatores? Então, lembra da outra fórmula? Ela não tinha essa parte aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ela não tinha essa parte aqui, ó. Então, ela era só isso, certo? Era a média total do grupo, né? Sendo a média, o efeito do fator 1 e o erro, né? Então, basicamente o que acontece... Como que eu apago? Aqui, bom. Basicamente o que acontece nessa nova é que você considera um novo fator, né?
o fator, sei lá, o segundo fator, o efeito do segundo fator. E aí, além de considerar o efeito do segundo fator, você tem que considerar a interação entre o fator A e B, entre o fator 1 e 2. Porque assim, vamos lá, você tem, no exemplo, você tem um fator se a pessoa está fazendo dieta, treinando, ou não fazendo nada. E você tem o fator tempo. Você concorda comigo que, ao longo do tempo, uma pessoa poderia emagrecer ou engordar de maneira, tipo, sem relação? Assim como, independentemente do tempo, uma pessoa poderia emagrecer ou engordar se ela está fazendo exercício ou não. Então, cada um desses fatores pode ter uma influência ou não no cálculo. E aí você quer falar, mas também tem a possibilidade de, com o tempo, você fazendo dieta ou exercício, se influenciarem. O fato de você fazer uma dieta durante muito tempo, ou fazer exercício durante muito tempo, melhora ou não o emagrecimento. Então, você tem que calcular a interação entre os dois fatores também. E aí, isso que é interessante, né? Você poder fazer esse cálculo dessa interação também. Então, obviamente que dependendo da maneira como você faz o desenho experimental, por exemplo, você fala assim, não, o tempo não conta para o tempo sozinho, ele não conta para emagrecimento, né? Aí você consegue mesmo, por meio do seu desenho experimental, cortar o tempo aqui. Porém, você quer ver se a interação entre exercício, dieta e tempo faz. Então, você continua fazendo cálculo. Você só excluiu o tempo por si só. Então, é sempre bom ter essa atenção, né? Tipo, você pode modificar essa fórmula, tipo, falando assim, não, mas eu acho que isso aqui não mexe em relação ao tempo e não muda e tudo mais. E eu quis mostrar também isso, porque vai aumentando. E aí, esse modelo permite muitas hipóteses nulas. Então, você tem a hipótese nula 1, que é tipo, o A não tem efeito nenhum na média. Ou seja, dieta, exercício e não tem efeito nenhum. Ou B, o tempo não tem efeito nenhum. Ou a hipótese nula 3, né? Que é que a interação entre tempo e dieta, exercício, não tem efeito nenhum. Então, você pode ter muitas hipóteses nulas aqui, né? E muitas hipóteses alternativas. Hipóteses alternativas sei lá, a dieta muda, o tempo muda, a média, a interação entre tempo e dieta muda a média, só um deles muda, o outro não muda, ou os dois mudam, né? Tipo, a interação tempo e média e dieta muda, essas coisas, né? Então você pode ter um monte de hipótese alternativa, então é sempre bom, e hipóteses nulas, né? É sempre bom você ter mais ou menos uma noção disso, né? E tal. E, dado que você, sei lá, quer fazer com 3 fatores, né? Considerando, sei lá, eu quero fazer dieta, exercício ou não, ao longo do tempo em 3 países diferentes. Sei lá, são 3 fatores, porque é o fator país, o fator tempo e o fator dieta. Se bem que fator país e fator dieta são mais ou menos unidos. Né? Mas isso aí é discussão sobre desenho experimental. E aí você vai aumentar, ou seja, você vai ter o fator 1, o fator 2, o fator 3, aí a interação entre o fator 1 e o fator 2, a interação entre o fator 1 e o fator 3, a interação entre o fator 3 e o fator 2, e a interação entre o fator 1, 2 e 3, né? Então, quanto mais fatores você coloca, maior fica esse cálculo, e mais coisas você e mais hipóteses você vai ter. Então é sempre bom ter um balanço disso, né? Cuidado com os cálculos que você vai fazer, porque você vai colocando cada vez mais coisas, né? E vai se tornando cada vez mais confuso. Né? E sempre considerando o erro. Né? Essa é a tabela, né? Olha, de novo, ignora essa primeira linha, né? Aqui você vai ter o cálculo do fator A, o cálculo do fator B, o cálculo da interação entre A e B e o erro, né? Que é entre grupos. Então, basicamente, você vai fazer uma soma dentro de entre grupos para o A, uma soma entre grupos para o B, um cálculo entre grupos para a interação de A e B, e o cálculo dentro dos grupos. E aí, você vai obter um F para cada um. Então, a nova ela é boa por causa disso, porque ela vai falar, o fator A deu diferença. O fator B deu diferença. A interação entre A e B deu diferença. E aí você vai poder ver. Aí a nova mesmo ela pode falar A deu diferença, B não deu diferença
e a interação entre A e B deu diferença. Então, a própria tabela de ANOVA vai te dar, mais ou menos, aonde você tem que ver sua análise. Tipo, porque, sei lá, deu que o tempo não deu diferença no caso lá, né? Então, você não precisa fazer um pós-rock no grupo, no fator B, saca? Pra ver. Porque se já falou que não deu diferença, então você restringe seu pós-rock ao A e a interação de A e B. Entendeu? Né? Então é isso. Feito isso, isso foi a nova, gente. Vamos para a prática. Alguma dúvida antes da gente ir para a prática? Alguma angústia? Foram muitos números? Foram